Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Esse livro é do Paulo Freire, tá? E qual é a ideia? Esse é o último livro, né, do Paulo Freire, publicado, né, ainda em vida. Ele foi lançado, se não me engano, em 86. Foi lançado, eu entendo esse livro como sendo uma grande síntese de toda a experiência do Paulo Freire, tudo aquilo que ele conseguiu desenvolver ao longo da sua jornada, né, ao longo da sua jornada enquanto professor, ao longo da sua prática docente. E é como se fosse uma grande síntese de tudo aquilo que ele sempre disse, de tudo aquilo que ele sempre fez. Uma coisa muito importante do Paulo Freire que eu sempre levo comigo é que ele diz: nós devemos fazer da nossa prática algo tão próximo, mas tão próximo daquilo que a gente fala, que é preciso, sabe? Que aquilo que a gente fala seja a nossa prática e que a nossa prática seja exatamente aquilo que a gente fala. Então, assim, eu entendo esse livro como essa grande síntese, e é assim um livro muito bem elaborado, muito bem estruturado, né, que deixa muito claro, né, o ponto, né? Quando ele diz saberes necessários à prática educativa, é como se ele enumerasse esses saberes e faz uma discussão em torno de cada um deles, que são assim grandes ensinamentos. Então, na primeira parte do livro, ele faz uma pequena, né, uma introdução dessas práticas docentes. No segundo ponto, ele fala que ensinar não é transferir conhecimento, né? Nós não somos máquinas, nós não produzimos, nós não fazemos download. Nós trabalhamos em processos, nós transformamos informação em conhecimento através dos processos, né, do compartilhamento das ideias, de um movimento de entender, né, o outro, e que possibilita essa criação, né, esse pensamento crítico. Não tem como transferir o conhecimento, não é algo que possa ser transferido, ele pode ser compartilhado e movimentado no sentido de novas produções, de novas combinações, de novos conhecimentos. E o terceiro ponto, ele fala que ensinar é uma especificidade humana, né? É inerente ao ser humano, o ato de ensinar, o ato de instruir, o ato de educar, né? E como que ele faz toda a composição do livro? São 3 partes, né, como se fossem três capítulos, e cada capítulo ele traz exatamente 9 pontos essenciais dentro de cada um dos capítulos. Então, aqui no capítulo 1, que ele fala da prática docente, aí ele faz essa primeira reflexão, e aí ele vai pontuando, ele vai dizendo que ensinar exige rigorosidade metódica, né? Ele diz: ensinar exige pesquisa. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, né? Ensinar exige criticidade. Ensinar exige estética e ética. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, que é justamente aquilo que eu disse, né? Então, aquilo que eu faço precisa estar muito intimamente ligado com aquilo que é a minha prática. Não adianta eu falar e fazer outra coisa. A gente ensina muito mais pelo exemplo, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, do que aquilo que a gente fala, né? A nossa fala tem que estar muito ligada àquilo que realmente eu faço, aquilo que realmente é a minha prática, né? Então ele fala dessa corporificação da palavra, daquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, né? Então, o exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação, né? Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, ou seja, eu tenho que sempre observar a minha prática, perceber perceber se a minha prática está de fato aliado àquilo que eu posso, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu tenho interesse de fazer. Eu preciso estar em movimento. Então ele fala da pesquisa, da criticidade, então eu tenho que ter essa crítica em relação à minha própria prática. A gente nunca está pronto, a gente nunca está acabado, a gente está sempre em movimento.
Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, né? Ele sempre vai falar muito sobre isso, né? A partir da realidade do sujeito. Então, aí no segundo ponto, que poderia ser caracterizado aqui como um segundo capítulo, ele faz novamente, né, uma sequência de saberes aqui, em 9 pontos, que ele vai dizer: ensinar exige consciência do inacabamento, né? Ou seja, eu ter ciência, eu saber que o meu conhecimento não está pronto, não tá acabado, eu preciso sempre avançar, eu preciso sempre estudar, eu preciso sempre evoluir, eu preciso sempre correr atrás de novas, né, de novas formas, de novos saberes, de novos conhecimentos, até porque a turma é muito dinâmica. Todos os anos, todos os semestres você trabalha com pessoas diferentes, novos conhecimentos são agregados, então assim, estudar sempre. Então a gente tem que ter a consciência de que o nosso conhecimento não está pronto, não está acabado, nós estamos em processo. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Ensinar exige respeito e autonomia do ser do educando. Ensinar exige bom senso. Muito legal. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Ou seja, reconhecimento de classe, né, pessoal? Isso sempre foi um ponto para discussão e a gente precisa muito perceber, né, e reconhecer a nossa classe, perceber e reconhecer o valor que a nossa classe tem e lutar, né, pelos nossos direitos. Ensinar exige apreensão da realidade, né? Ou seja, né, perceber, ter a consciência da nossa realidade, daquilo que nós vivemos, dos sujeitos que somos, né? Ensinar exige alegria e esperança. Olha que bacana, pessoal. Imagina, né? Imagina como é possível ensinar sem ter esperança, sem acreditar que realmente isso é efetivo, sem ter alegria de perceber as mudanças que a gente, né, produz, a mudança que a gente faz na vida das pessoas. A gente precisa acreditar nisso, porque educação é isso, é a possibilidade de mudança, é a possibilidade de melhoria, é a possibilidade do avanço, né? Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Ensinar exige curiosidade. Pessoal, a curiosidade tem que estar nas nossas palavras, no dia a dia, na pesquisa, no processo. A curiosidade está no processo. No momento que eu sento para planejar uma aula, eu preciso criar momentos onde a curiosidade tenha espaço. Meu aluno precisa ficar instigado, precisa ficar curioso, ele precisa sentir a necessidade da busca, da pesquisa, senão não faz o menor sentido, né? Lembrando, o conhecimento não está pronto, não está acabado, uma aula ela nunca está acabada, o planejamento tem que existir, o conhecimento, o conteúdo tem que estar ali, né? Só que entendendo que você nunca se esgota, né? É sempre um oceano para você navegar. E aí o terceiro ponto, ensinar é uma especificidade humana. Aí ele traz: ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Lindo, pessoal, eu acho isso muito lindo no Paulo Freire, que é essa percepção que ele tem de que todos nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos ser cuidados e precisamos cuidar. Então sejamos mais generosos nas nossas salas de aula, nas salas dos professores, né? Todos nós precisamos ser gentis uns com os outros, né? Ter generosidade. Até para você ensinar, você precisa ser generoso. Imagina, como que eu vou ensinar, como é que eu vou trazer uma discussão, fazer uma discussão sem generosidade? Como é que eu vou compartilhar aquilo que eu sei? Né? Lembrando, o conhecimento nunca está pronto, nunca está acabado. Eu aprendo com o meu aluno aprende comigo e esse é o processo, né? Ensinar exige comprometimento. Comprometimento com a sua profissão, comprometimento com o seu aluno, comprometimento com a sua cidade, comprometimento com o seu município, comprometimento com o seu estado, com o seu país, comprometimento com a sua prática. Sabe? Quando você vai para a sala de aula, você não está só fazendo um trabalho, você está fazendo uma revolução. Você tem que acreditar nisso, porque isso é fundamental. Acreditar que o seu trabalho é importante, o seu trabalho vai mudar a vida das pessoas. Ele tem uma frase que ele fala, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas sim, essas têm o potencial de mudar o mundo, né? Ensinar
exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né, pessoal? É exatamente essa. Ensinar é um potencial muito grande. Nós, educadores, nós temos um potencial gigantesco, né? Primeiro, a valorização vem de nós. Nós precisamos valorizar o nosso trabalho, acreditar que ele é importante e nos defender sempre. Defender a classe, defender o nosso grupo, defender sabendo sempre que nós estamos sempre fazendo o nosso melhor, né? E realmente fazer o nosso melhor. Ensinar exige liberdade e autoridade, né? A autoridade é diferente de autoritarismo, né, pessoal? A autoridade é você chegar na sua sala de aula com o conhecimento, com tudo aquilo que você tem de aprendizado, tudo aquilo que você aprendeu na sua faculdade, tudo aquilo que você aprendeu no dia a dia, tudo aquilo que, sabe, conhecer a realidade dos seus alunos, conhecer a realidade da sua escola e ter autoridade naquilo que você está falando, naquilo que você traz enquanto conhecimento, né? E ter a liberdade para fazer esse exercício. Ensinar exige tomada consciente de decisões, né? Nós somos educadores e nós precisamos ter consciência desse nosso papel, né? Ensinar exige saber escutar, né? Então, assim, a escutativa, né, pessoal? Não é só ouvir, não, escutar, entender, fazer a leitura do mundo, né? Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Tudo na vida, pessoal, é baseado na ideologia, né? Você só tem que saber de que lado você está. Existem dois lados, um lado que inclui e um lado que exclui. De que lado você está? Você faz a opção. Você tem que ter liberdade, não é mesmo? Então você faz a opção. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, né? Ensinar é um processo de compreensão, um processo de produção do conhecimento. O conhecimento não está pronto, não está acabado, então ele é produzido a todo momento, né? Então ele exige muito diálogo, né? Lembrando que o aluno também te ensina, você ensina um aluno. E assim, o livro traz muitas reflexões em relação a esse entendimento da importância de levar em consideração o conhecimento que o aluno traz, né, consigo. Ensinar exige querer bem aos educandos, né? Imagina, né, pessoal? Nós somos educadores. Nosso maior bem, nossa maior fonte de trabalho, o porquê do nosso trabalho são os nossos educandos, né? São os nossos alunos, são os nossos estudantes. Sem eles não tem o porquê de ser professor, não tem o porquê de ser educador. Então, a nossa matéria-prima, né, é o nosso bem mais precioso, são os nossos alunos. E quanto mais eles precisam de nós, quanto mais dificuldades eles têm, mais eles precisam de nós, né? Para aquele aluno que já está pronto, que, né, é fácil entender, aprende a ler rápido, para ele é muito fácil entender os conteúdos, não tem grandes dificuldades. Então, assim, aquele aluno, ele vai passar por nós porque ele faz parte, né? Ele passa porque o sistema, ele precisa passar por todos os sistemas. Agora, aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno que tem dificuldades não só, né, de compreensão, de entender o conteúdo, mas tem outras dificuldades. Então, assim, ter esse olhar mais sensível para a realidade de cada um dos alunos. Todos os alunos são importantes, né? A gente sempre tem que pensar que tem gente que precisa mais da gente, tem gente que não precisa tanto, né? Porque ele já vem carregado de outros conhecimentos e às vezes ele chega na sala de aula e ele vai passar por ali, né? Ele é um bom aluno, aprende rápido e não é esse realmente que precisa da gente, né, pessoal? Geralmente a gente tem a ideia de que a gente quer aquele bom aluno, um aluno excelente, não sei o quê, e na verdade ele só precisa passar realmente pela gente, né? A gente dá a atenção necessária, mas o aluno que realmente precisa da gente é aquele que tem dificuldade, né? E esse é o aluno que tem vários momentos de dificuldades e são esses que realmente precisam da gente. Então, a necessidade de conhecer essa realidade para poder fazer a diferença, né, é muito grande. Então, assim, são vários momentos, sabe? Assim, que você vai lendo o livro, você vai encontrando frases e palavras que você fala, gente, isso faz todo sentido, né? Eu vou ler algumas aqui para vocês, só pra gente fechar, né? O livro é um livro, assim, bem fininho, né? Mas, assim, é uma maravilhosa síntese, né? Eu sempre indico para as leituras, né?
para as minhas alunas de pedagogia, eu acho que é essencial, né? Faz todo sentido ler isso. Vou ler 2 fragmentos aqui que eu acho maravilhoso. Da página 25. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. Ou seja, não adianta eu pensar, eu sou professor, eu sei, então eu não preciso aprender. É muito pelo contrário, a gente precisa aprender sempre, a gente precisa movimentar sempre, né? A mudança, o conhecimento, ele traz mudança e nós precisamos ir, né, em busca desses novos conhecimentos e aprender o máximo possível com os nossos alunos e possibilitar a curiosidade dos nossos alunos. Esse é essencial. Pessoal, esse aqui é Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, e eu super indico a leitura desse livro. Muito obrigada pela atenção.